Brasil produz cerca de 19 milhões de toneladas de mandioca por ano. O Paraná é o maior produtor nacional. O cultivo é alimento tradicional da população da Amazônia, mas hoje a região importa mandioca do Paraná. Entre os muitos desafios enfrentados pela mandioca na Amazônia, surgiu no Amapá a vassoura de bruxa, uma doença grave. A doença pode se espalhar no Pará e região. Será de difícil seu controle nos sistemas de produção locais. Já em São Paulo e Paraná, a tecnificação do sistema de produção e processamento da mandioca avançou muito. A família Pierin, de imigrantes italianos, cultivava café no Paraná. Em 1975, após uma forte geada, eles resolveram experimentar um campinho de mandioca. O retorno foi tão compensador quanto surpreendente. Logo, a mandioca se tornou sua cultura principal, assim como a produção de farinha, amido e fécula. Da primeira casa de farinha artesanal, eles evoluíram nos anos de 1990 para uma fábrica movida a inovações localizada em Tamboara. E desde então abastecem um mercado com as mais variadas novidades, desde seu amido especial para a produção em escala de pão de queijo, a produtos para embutidos, biscoitos, lácteos, molhos e tapiocas. No campo, além das lavouras próprias, eles passam a contar com vários fornecedores parceiros, todos orientados quanto às práticas sustentáveis, à mecanização da colheita e à rotação de culturas. No combate às principais pragas, como o mandarová, usam e recomendam o controle biológico com baculovírus. Para falar desse universo em expansão da mandioca, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Ivo Pierin, um dos sócios da Podium Alimentos e organizador da Feira Internacional da Mandioca 2025 em Paranavaí. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje nós vamos falar de um dos alimentos mais brasileiros que existe, dos mais sustentáveis, com amplo espectro de aplicações. Ele se estende por praticamente todo o país. Nós vamos falar da mandioca e vamos conversar sobre a mandioca com o Ivo Pierin, que é sócio proprietário da Podium Alimentos, está organizando aí um grande evento para breve nesse tema. Bem-vindo ao Brasil Verde, Ivo. Obrigado, Evaristo. É um prazer participar do seu programa, um programa tão importante aí para a agropecuária nacional. Eu é que agradeço. Ivo, eu sei que a sua família não começou na mandioca, né? Não era a ideia inicial deles. E no fim acabaram entrando na mandioca. E é um pouco a sua história pessoal também, né? Então, antes da gente começar a discutir essa raiz tão extraordinária, essa planta tão especial, conta um pouquinho para nós a sua história, para quem está nos assistindo, conseguir situar melhor você. Evaristo, a mandioca faz parte da nossa família há muito tempo, tá? Quando os italianos chegaram, no final do século XIX, eles aportaram em Antonina, no porto de Antonina, e ali no litoral havia já muita transformação de mandioca em farinha, e eles tomaram conhecimento. E quando eles se instalaram numa cidade próxima de Curitiba, que se chama Lapa, eles levaram essa possibilidade de alimento para a sua subsistência. Então, ali na Lapa, eles instalaram, aproveitaram a mandioca, plantaram mandioca, faziam farinha ali, tinham tafonas, produziam farinha e produziam polvilho, que é a chamada fécula, que eles produziam ali para a sua subsistência. E durante muitos anos a nossa família daí ficou, isso foi no início dessa colônia, da instalação dessa colônia de italianos, e depois posteriormente a gente ficou sem contato com mandioca. E meu pai foi um pioneiro aqui na região noroeste do estado, veio aqui primeiro para explorar a madeira e depois ele se estabeleceu com o cultivo de café. Então durante muitos anos nós trabalhamos com o cultivo de café, com a comercialização de café, e por acaso a mandioca voltou a fazer parte do nosso sistema econômico. Um plantio de uma pequena área, no momento que ela deu um resultado econômico muito interessante, e nós aí tivemos a atenção chamada para esse setor, para a mandioca. E meu pai era muito ativo, e logo ele já instalou, pegou uma pequena farinheira e começou a processar.
e nós fomos progredindo nesse processamento de mandioca, inicialmente com farinha, plantio, farinha, era transformação de matéria-prima própria. Então, nós fomos processando essa mandioca e nos transformando em industriais de mandioca. Em 1990, após um ano bom de produção, um ano econômico bom, nós resolvemos instalar uma fecularia. Era um processo novo para nós, um produto novo, e que trouxe muitas possibilidades. Nós, inicialmente, Evaristo, a gente não tinha noção de que a mandioca era essa riqueza que ela é. Uma riqueza de utilização, riqueza de produtos, uma riqueza econômica, onde todas as pessoas, muitas pessoas se aproveitam, se beneficiam dessa possibilidade. Ela é uma cultura que abriga micro, mini, pequenos, médios produtores, ela tem condição de abrigar todo tipo de produtor, médios e grandes inclusive. Então ela veio evoluindo, o Paraná também foi se transformando do principal polo produtor de mandioca para fins industriais ao longo desse tempo, e nós viemos consolidando no Paraná essa vertente econômica. Hoje é um ativo econômico muito interessante para a nossa região e para todo o estado. Olha só, hein? Quer dizer, as pessoas às vezes imaginam assim aquela rocinha de mandioca, né? A gente vê muito em beira de estrada, o caseiro do sítio da pessoa planta uma mandioquinha, mas hoje essa agricultura do Paraná é muito tecnificada, não é? Ela evoluiu tanto nas variedades como até no controle biológico de pragas e doenças. Explica um pouco para nós. A mandioca não se planta de semente, não, né? Não é que nem o trigo, o milho, a soja, né? Ela tem um outro caminho, complexo, né? Mas é uma cultura que foi domesticada aqui pelos índios, pelos paleoíndios lá, pelo menos já há uns 2.000 anos quase, né? Lá no lado ali de Rondônia, né? No Vale do Guaporé, depois se espalhou e os colonizadores se adaptaram. Mas é um sistema bastante complexo. Talvez se pudesse resumir para as pessoas terem uma ideia, no caso de vocês que têm a agricultura moderna, né? E dos fornecedores que vocês têm, como é que opera assim um plantio de mandioca? A mandioca ela é originária do Brasil, ela era a cultura de subsistência dos índios. E quando os europeus aqui chegaram, conheceram a mandioca como uma fonte de alimento. E ao longo dos anos ela foi se espalhando, ela já existia na cultura dos índios, mas economicamente não havia uma grande exploração. Mas era o pão daqui da nossa terra. Então ela teve essa difusão por todas as regiões e entrou na culinária dos europeus também. Então ela deixou de ser uma cultura de índios e ela foi para a mesa de todos os brasileiros. Isso teve uma importância muito grande, porque aqui no passado a gente tinha dificuldades de produzir o trigo, chamada farinha do rei, porque era importada, vinha pelas mãos de Portugal para entrar no Brasil. Então, a mandioca ela substituiu como carboidrato o trigo que não era produzido no Brasil, era importado. E ela foi assim se consolidando. A versatilidade da mandioca é muito grande. Ou ela entra no nosso cotidiano, no dia a dia, ela entra em muitos alimentos que nós comemos, alimentos processados, alimentos in natura. Então a mandioca ela teve assim ela tem uma importância econômica como alimento no Brasil muito grande. Nós temos muitos outros países que produzem mandioca, como por exemplo na África, ela é uma cultura de subsistência. Na Tailândia, na Ásia, ela é uma cultura econômica. Eles não se alimentam das raízes de mandioca, eles se alimentam de produtos processados como a fécula, produzem macarrões. Então, esses alimentos eles aproveitam com a mandioca processada, a mandioca transformada. Agora, aqui no Brasil, não. Aqui nós temos uma grande riqueza na nossa culinária, aproveitando a mandioca. A mandioca, então, ela entra na mesa. O pão de queijo, que era um produto original produzido e consumido nas Minas Gerais, ali em Goiás, e hoje é consumido em todas as regiões do Brasil. Ultimamente, um produto que era muito consumido no Nordeste é a tapioca. Então, a tapioca também se difundiu o consumo,
Porque a mandioca ela tem algumas vantagens na questão de usada como alimento. A mandioca tem uma digestibilidade, o carboidrato dela ele tem uma digestibilidade mais alongada. Então ele é muito saudável, ele é muito salutar para o consumo. Ele também é um produto livre de glúten, então aqueles que buscam uma dieta alimentar livre de glúten ou com uma redução de glúten, tem na mandioca um aliado muito importante e muito interessante. Ele pode ser utilizado até pelas pessoas que têm intolerância ao glúten, aquelas pessoas que têm doenças, chamada doença celíaca, que não pode consumir glúten. E a mandioca é uma alternativa de alimento, uma alternativa, além de saudável, ela é extremamente palatável, ela se adequa junto com os outros alimentos. A mandioca ela tem um sabor neutro, então ela serve como um espessante, ela serve ela tem como contraste. Você usa uma farinha de mandioca em todos os pratos da culinária nacional, desde o churrasco a feijoada, baiado aqui no Paraná, todos os pratos que você consome a nível do Brasil, invariavelmente eles têm junto a farinha de mandioca, como grande componente ali para dar uma crocância, para dar um contraste, para tornar o produto às vezes até mais palatável e mais digerível. Então, essa riqueza da mandioca muitas vezes nós desconhecemos. Nós utilizamos a mandioca no nosso dia a dia de uma maneira muito grande. Ela tem um amido com uma excelente utilização industrial, serve para tecelagem, serve na fabricação de papel, serve na fabricação de dentifrícios, de shampoos. Então, a utilização da mandioca e do amido de mandioca tem uma gama de utilizações que as pessoas não imaginam que ela faça tanta parte do seu dia a dia. Você deu um quadro aí, e se as pessoas ficarem mais atentas, muita gente acha que não consome mandioca, e na realidade está consumindo mandioca o dia todo, ou nesses produtos, até como você disse aí, não é? No papel, no shampoo, etc. Também esse lado neutro, né, do espessante, quer dizer, se você colocar numa mortadela, não vai alterar o gosto. Se você colocar no meio de um hambúrguer, não vai alterar o gosto. É importante isso daí, né? Então tem muito uso na indústria agroalimentar, essa crocância, né? A gente come aqueles amendoim japonês, todo mundo come um monte de coisa, mas é mandioca que está ali em volta do amendoim, né? Então, isso acho que ficou... Agora, quando a gente olha pelo lado da agricultura, da agronomia, né? Quer dizer, eu vejo bons produtores, né? Produzindo 35, 40 toneladas, até mais de mandioca por hectare, né? O que é razoável de se esperar nessa cultura bem manejada, mas a maioria tem produtividades muito baixas, né? Estou voltando agora do Pará, é impressionante como é baixa a produtividade lá, é 10 toneladas, 12. Então, o que a gente precisa para melhorar essa base de produção? Eu sei que você está mais na outra ponta, né? Mas você podia talvez dizer uma palavrinha para a gente encerrar talvez esse bloco sobre onde é que o Brasil precisa avançar para produzir melhor mandioca, né? Com mais produtividade, etc. Evaristo, nós estamos na outra ponta, que é a indústria de transformação, mas na verdade nós apoiamos a Embrapa, nós temos convênios com a Embrapa, com o IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural daqui do Paraná, onde nós temos aí dado suporte para pesquisas, tá? Temos trabalhado nisso, tanto nossa empresa quanto demais empresas do setor. Então, é uma situação que nos preocupa e que a gente está à busca. O Paraná, ele, pela sua vocação, vamos dizer, de produzir em escala, pela vocação dos produtores rurais aqui que buscam tecnologia, hoje, Evaristo, nós já temos produtores aqui que produzem na faixa de 60 toneladas por hectare, mandioca de 2 ciclos, tá? São 2 verões que ela passa ali, colhida com 1 ano e meio, 20 meses. Essa mandioca chega a 60 toneladas, até um pouco mais, tá? Então, é uma evolução que a gente vem tendo no setor. Isso é importante por conta de baixar custos,
de melhorar a competitividade do nosso amido. Nosso amido, no passado, ele era muito competitivo com o amido de milho, que é um dos nossos principais concorrentes e que é utilizado em muitos produtos também. E nós ficamos um pouco para trás em termos de produtividade, mas nós temos avançado muito, mesmo em mecanização, em técnicas de cultivo, em variedades. Nós temos aí um grande banco hoje de novas variedades chegando, variedades muito produtivas, variedades que tenham uma importância econômica enorme. A Embrapa vem trabalhando muito nisso, os outros institutos também, o próprio IDR, antigo IAPAR aqui do Paraná, ele tem essas pesquisas, tem variedades sendo lançadas a todo momento, e isso propiciou esse avanço na produtividade, aliado à tecnologia. Hoje nós temos um plantio que é todo mecanizado, nós temos uma colheita que está caminhando a passos largos para a mecanização, tá? Ela já existem máquinas aí que dão suporte. Nós temos aqui produtores que fornecem aqui para a nossa indústria, eles só colhem com mecanização. Eles utilizam 100% da sua colheita mecanizada. E isso é uma evolução que num futuro breve a gente vai ter, e isso propicia condições melhores de trabalho, condições de sobrevivência para as pessoas. E uma coisa importante também, Evaristo, de ressaltar é assim, nós temos já hoje evolução no plantio direto, que é um plantio sustentável. Isso, em termos de erosão, é excelente. Muito bom. Olha, eu agradeço essa visão que você deu. Nós vamos para o intervalo e já a gente volta com a segunda parte dessa conversa com o Ivo Piorin, lá sócio da Podium Alimentos, falando sobre mandioca. Um minutinho e a gente volta já. Olá, estamos de volta no Brasil Verde, conversando com o Ivo Piorin. Ele é produtor industrial de mandioca lá no Paraná, é um líder nessa área. Na primeira parte nos mostrou como a mandioca habita o nosso cotidiano, não é? Uma diversidade de produtos, de aplicações, e mostrou também que a gente pode chegar a produtividades muito mais significativas que as da média nacional. Não é? Ela é muito baixa, a produtividade no Nordeste, na Amazônia, mas no Paraná, em São Paulo, com tecnologia, variedades, inovação, mecanização, hoje a produtividade é muito alta. Ele falou aí de 60 toneladas e até mais de mandioca, não é? Isso é fantástico, mas mostra que sustentabilidade é sinônimo de inovação, isso é sinônimo de rentabilidade, e essas coisas andam juntas, né? Agora, Ivo, essa mandioca é toda para um destino industrial, essencialmente, né? Esse produtor não guarda em casa para comer mandioca cozida, né? Pode até comer, mas acho muito pouco. Ela se destina para a indústria, né? A mandioca produzida para o processamento industrial. Vocês processam e fornecem aí para o Brasil todo, não é? Até acho que para o exterior, subprodutos, derivados da mandioca. Conta um pouco para nós e conta como é que vocês vêm refletindo entre produtores, industriais e trocando ideias em encontros que vocês promovem para avançar nesse tema. Uma curiosidade, Evaristo, o pão de queijo, a gente volta e meia encontra pessoas que pensam que o pão de queijo é feito de queijo, e na verdade ele é feito com amido de mandioca e vai um pouco de queijo. Então, pela textura que ele tem, aquela elasticidade, muitas pessoas confundem aquilo com um excesso de queijo, um grande volume de queijo, e na verdade é uma textura da mandioca. Mas muitas vezes a gente encontra pessoas que fazem essa confusão. Não, mas pão de queijo é feito de queijo, sabe? Não tem essa noção de que, às vezes, alguém dos que estão nos ouvindo aí pode até, por desconhecimento, fazer essa confusão. Mas a mandioca, ela tem essa evolução muito grande aqui no estado do Paraná. O Paraná é um estado hoje responsável por próximo de 70% da produção nacional de fécula. Daí essa evolução dentro do estado,
evolução em tecnologia. Nós temos outras regiões que podem vir buscar aquilo que nós temos aqui de melhor, e isso está se espalhando pelo Brasil. Nós temos, a mandioca ela sempre foi encarada meio como subsistência, assim, a pessoa, como ela não precisa de semente, você até mencionou isso, a mandioca ela é multiplicada pelo seu caule, então ele é cortado, o plantio é feito com pedaços do caule, então é muito fácil de você ter um plantio recorrente. A pessoa às vezes fica plantando um pé de mandioca inúmeras vezes e aquela maniva, aquele pé de mandioca, às vezes ele por questão de doenças, por viroses, ele vai achatando a sua condição de produtividade. Então, a busca de novas variedades, a busca de apoio técnico para os produtores, ela é importante por isso, porque você tem aí possibilidade de elevar a produtividade. E isso é importante a nível de Brasil, porque a mandioca ela é um ativo econômico que é subaproveitado aqui no Brasil. Ela poderia ser aí um produto pela sua democratização, vamos dizer, por ela ser muito acessível para todo tipo de produtor, ela é um ativo econômico espetacular. Nós temos aí países como a Tailândia, que exportam um grande volume, né? E essa troca de informações ela é importantíssima para todos os produtores. Eles devem buscar informação, eles devem buscar entender como funciona a mandioca. Você fez uma colocação aí que é muito importante. A mandioca ela tem que ser colhida e imediatamente processada. Então, quem planta mandioca, ele tem que saber aonde que vai colocar, como que ele vai fazer o aproveitamento dessa mandioca que ele planta. Ele tem que parcerar com indústrias, ele tem que ter um destino de industrialização próximo a ele ou já ajustado, para ele não plantar e depois ir ver o que ele vai fazer com aquele seu plantio. Então, esse emparceramento indústria e produtor ele é essencial para você ter condições de progresso, condições de progredir nessa cultura. Ótimo, excelente o que você está colocando aí. A Embrapa faz um trabalho grande, a gente vê esse trabalho dos maniveiros, né? Já entrevistei aqui alguns maniveiros, né? Até lá da Amazônia, que estão fornecendo maniva para Paraíba, para Pernambuco. Realmente é uma dificuldade, porque o costume no pequeno agricultor, na agricultura menos tecnificada, é replantar a mesma mandioca, né? E hoje chegam novas doenças também, não vamos aqui entrar em detalhe, mas tem até ameaças novas para a mandioca no Brasil, e você precisa estar com variedades adequadas, tolerantes ou resistentes, por aí vai. Agora, também a tecnologia industrial evoluiu, continua evoluindo, não é? E vocês se organizaram aí, e a cada 2 anos vocês têm um evento, né? Vão ter esse evento esse ano. Conta um pouco para nós quem vai nesse evento, qual que é o objetivo, o que é que acontece nessa ocasião. Nós realizaremos agora em novembro, aqui em Paranavaí, de 25 a 27 de novembro. É uma feira, um evento técnico, se chama Feira Internacional da Mandioca, FIMAN. Então é uma oportunidade onde vão estar sendo apresentadas novas variedades, novos equipamentos. Nós temos, assim como um dos objetivos nossos, é estar apresentando o aproveitamento da parte aérea. A parte aérea, aqui no Paraná, na região Nordeste, ele é até bem aproveitada, a parte aérea como ração animal. Aqui no Centro-Sul, aqui, nós não temos esse aproveitamento da parte aérea da maneira como poderia ser. Então, nós vamos dar um foco na nutrição animal com essa parte aérea. A parte aérea, quando você tem folhas, ela é muito rica em proteína. O próprio caule da mandioca, ele é muito rico em pectina. Então, ele para auxiliar na nutrição animal, na engorda de animais, na produção de leite, ela é muito importante e é um desperdício nós não aproveitarmos essa parte aérea. Então, a gente vai dar um enfoque especial nisso. Esse evento ele ocorre a cada 2 anos, essa vai ser a 4ª edição. Nós tivemos um probleminha aí durante a pandemia, ficou um hiato ali, mas já é a 4ª edição. Ele é importantíssimo, ele congrega
as indústrias, os fornecedores de equipamentos para indústrias, para o campo, as novidades que nós temos aí em relação a essa parte de mecanização, essa parte de aproveitamento da parte aérea, a gente vai estar trabalhando bastante isso nessa feira de agora, e é uma oportunidade para todos, para os produtores, para aqueles empreendedores que às vezes querem tomar um pouquinho mais de conhecimento em relação à oportunidade de negócio que eles podem ter, em relação à instalação de indústrias, seja ela de fécula ou de farinha, ter um conhecimento e estarem junto com os fornecedores de equipamentos e com as indústrias, que podem falar das dificuldades, falar dos problemas e das potencialidades. Para nós é muito importante que o setor cresça como um todo, cresça de uma maneira organizada, porque o potencial de geração de riqueza da mandioca é muito grande. O potencial que ela tem como um alimento saudável, como fazer parte de uma dieta aí, saudável, nós trabalharmos na questão da sustentabilidade da produção, tudo isso são aspectos que são discutidos durante essa feira, e é uma oportunidade para os produtores estarem visitando indústrias, de estarem vendo indústrias de equipamentos e de entrarem em contato com os institutos de pesquisas, com as novidades que eles têm. Você colocou uma coisa muito importante, que é a multiplicação de manivas. São manivas livres e isentas de ataques, de vírus. E nós temos aí, você também colocou, não dá para abordar aqui, porque cabe numa outra entrevista, algumas pragas aí que podem ser ameaças muito sérias para a mandicultura. Então, os produtores têm que estar informados, eles têm que buscar tecnologia, e a FIMAN, aqui em novembro, ela é uma feira de negócios, ela é das 13 às 20 horas, e na parte da manhã nós temos visitas técnicas a indústrias, ao campo, dia de campo, é na parte da manhã. E na parte da tarde, discussões, palestras de interesse tanto de produtores quanto de industriais, como de pessoas interessadas em estudar e avaliar esse processo. Olha, Ivo, nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, ter participado aqui conosco. Espero ter ocasião de que você volte aqui no nosso programa. Já desejo antecipadamente sucesso para o seu evento e queria passar a palavra só para a sua despedida final. Evaristo, só tenho a agradecer essa oportunidade. A mandioca, como você colocou no início ali, muitas pessoas desconhecem o estágio que ela tem hoje como produto. Nós temos até alguns produtores aqui na região que tiveram dificuldades com a colheita da soja. Nós temos aqui veranicos, alguns momentos de seca, e a mandioca ela é muito segura. Então, nós temos até uma pequena migração aí de produtores de soja que estão trabalhando em conjunto. Tem uma área de soja e tem uma área de mandioca onde eles sabem que podem produzir. Então, eu que agradeço aí a oportunidade. Nós que agradecemos e queríamos convidar a todos para estarem de novo conosco a semana que vem, aqui, para mais um Brasil Verde. Obrigado e até lá!